recesso. A gente conversou um momento aqui sem... Nós não vamos votar o orçamento enquanto não for sancionada a lei do Luiz Paulo, nós vamos votar essa semana. Não, o recesso, desculpa. A ideia é não fazermos recesso, vamos adentrar o mês de julho. Muito bom. Preservar os prazos em relação às 10 sessões do impeachment. Então, nós vamos suspender o prazo do impeachment. Ok? Poderia parecer casuísmo nosso entrar mês de julho e contar prazo. Tá bom, obrigado, presidente. Vamos lá. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 44ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 18 de junho de 2020. Questão de ordem do Coronel Salema. O primeiro projeto da pauta já aí do nosso amigo deputado Vando Família, eu quero fazer uma sugestão aí. Eu tenho um projeto meu do ano passado, 2019, 551. Eu comentei até com o Márcio Pacheco. Ele fala a mesma coisa, ele modifica, na realidade, uma lei já existente. É o mesmo tema, deputado Coronel, é isso? Sim. Então eu vou retirar e remeto à CCJ para a CCJ analisar. Okay, anuncio em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2482/2020, de autoria do deputado Marcelo do Seudino. Dispõe sobre a ampliação de convênios com laboratórios credenciados, visando a execução do teste do coronavírus Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de parecer das comissões de Saúde e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, a nobre deputada Marta Rocha. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária. A presidência, antes de encerrar a primeira, convoca os senhores parlamentares para a 5ª sessão extraordinária do dia 18 de junho de 2020, para as 18 horas e 35 minutos. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia 18. Havendo número legal sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 2ª sessão extraordinária do dia 18 de junho de 2020. Convido a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está sem som, Marta. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 135ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 7 minutos, encerrou-se às 15 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da 2ª sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2519/2020, da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a elaboração e divulgação das campanhas de educação em saúde e protocolos de biossegurança para produtores rurais durante a vigência da situação de emergência em saúde pública em razão do novo coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, relator deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável, apenas fazendo uma sugestão que, na leitura do PL, ele pula do artigo 3º para o artigo 5º. Então, na hora de for fazer a redação, ter atenção a essa diferença. Parecer favorável. Então, vamos botar favorável com emenda, porque aí a gente ajusta na emenda de Vossa Excelência. Está ok, Márcio? Perfeito. Na Comissão de Saúde. Pela Comissão de Agricultura, deputado João Peixoto.
Deputado João Peixoto. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Dionísio Lins. Favorável, senhor presidente. Tá bonito, eu vi a sua declaração hoje, parabéns, jurista. Flavinha. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2553 de 2020 do delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de canal eletrônico para o recebimento de documentação necessária para a concessão e gozo de licenças ou afastamento dos servidores públicos, civis e militares do Estado do Rio de Janeiro durante o plano de contingência à contenção do vírus Covid-19, coronavírus. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Servidores Públicos, de Ciência, Tecnologia e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Renato Cozzolino. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Eliomar? Não está chegando o som aqui. Eliomar está no carro. Ele está no carro, mas está ajeitando o aparelho. A presidência designa relator especial da Comissão de Servidores, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Estou aqui. Parecer favorável também, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar. Na segunda sessão extraordinária, a presidência encerra a mesma. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 18 de junho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 136ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h11, encerrou-se às 15h16. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2446/2020, de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Vando Família, que fica o Poder Executivo autorizado a criar a autoridade de governança do legado da crise do Covid-19, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2463/2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a ampla divulgação dos locais que estão
abrigando em situação emergencial a população em situação de rua, assim como o número de vagas disponíveis durante a pandemia do coronavírus Covid-19 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Relator deputado Carlos Mink. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista que esse projeto de lei visa fortalecer, dar transparência e visibilidade e efetivar ações de assistência desenvolvidas em caráter de emergência que asseguram as condições de enfrentamento dos efeitos da pandemia pela população em situação de rua, embasada basicamente nas diretrizes e princípios da Lei 8.742 de 93, Lei Orgânica de Assistência Social, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária. Presidência, antes de encerrar a mesma, questão de ordem, deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pudesse ser incluído na pauta da próxima semana, para votação, o projeto de lei 1524 de 19, que cuida dos benefícios para a cadeia de transformação do aço do Estado do Rio de Janeiro. Passou por um grande debate na Comissão de Tributação, audiências públicas, e agradecendo a colaboração do deputado Luiz Paulo, projeto de minha autoria, do deputado Carlos Caiado, também com a autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a pauta para a semana que vem. A presidência defere pedido de Vossa Excelência, vai botar na terça-feira. PL 1524, atenção, assessoria de 19. Está encerrada a terceira sessão extraordinária do dia 18. Para registrar a presença. Ok? Pela ordem, presidente. Só para registrar a presença, que eu tive um problema aqui de conexão, perdi o parecer do projeto registrado passado. Está. Vossa Excelência e deputada enfermeira Rejane. Está encerrada a terceira sessão extraordinária do dia 18. Estou sem vídeo aqui. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 18 de junho. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 137ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h17, encerrou-se às 15h20. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia da quarta sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2751 de 2020. Essa mensagem foi retirada de pauta a pedido do governo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2768 de 2020, de autoria do Ministério Público, mensagem 01/2020, que autoriza a transferência de recursos orçamentários do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para os fundos estaduais de assistência social e de saúde, pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Estou sendo... Instante só, porque a informação é que tem 2 emendas. Deputado Valdé Carneiro. Anderson Alexandre. O Valdé Carneiro está na lei. Eu queria chamar a atenção do deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre, porque, como eu disse, tem que combinar, porque senão nós vamos retirar o projeto de pauta. Não dá para fazer uma determinação diferente, deputado Anderson, do que foi aprovada no colégio lá de procuradores. Então, eu, antes de botar para votar, falei de um acordo que nós pudéssemos construir aqui,
para que não acontecessem emendas ao projeto, porque senão é perder o objetivo, que é fazer a doação para o Estado, saúde e assistência. Sim, senhor presidente. Senhor presidente. Sim, Anderson. Questão de ordem. Só para explicar, eu, por essa questão online, eu não participei desse acordo. E a intenção da minha emenda, queria alertar os outros deputados, é tão somente para a gente preservar 30% no fundo de aplicação para os municípios. Por quê? A gente que foi prefeito, né, o senhor foi prefeito e outros, a gente vê que a gente vai ter um trabalho muito grande na remontagem dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, pedir perdão aos deputados que eu não participei, não estava desse acordo, e seria 35% para um fundo, 35% para o outro, e 30% para o fundo que é administrado para o repasse para as prefeituras do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria pedir perdão, mas, assim, alertar dessa importância da emenda. Eu não tinha participado desse acordo. Mas deixa eu explicar, porque a questão, o Estado é uma abstração, né? Esses recursos serão gastos nos municípios. Agora, quais, logicamente, nós não sabemos. Cesta básica, por exemplo, está sendo distribuído em vários municípios. Porque esse recurso vai para o fundo estadual, mas eles serão gastos nos municípios, entendeu, Anderson? Mas Vossa Excelência tem todo o direito de ter a emenda. O problema é que nós vamos perder aí mais 5 dias, porque a gente vai ter que voltar para a próxima semana, aprovar ou rejeitar as emendas. Então, faria um apelo a Vossa Excelência para retirar a emenda. Depois eu vou ouvir o deputado Luiz Paulo. Tá bom. Aí, só agradecendo a vocês aí, eu realmente, com essa questão online, eu não fiquei ligado nesse acordo aí, e a minha intenção era preservar um investimento mínimo para o fundo de repasse aos municípios. Né? A gente fez uma emenda em torno de reservar eu li aqui. 85 milhões, 30%. Vossa Excelência mantém a emenda ou retira, deputado Anderson? Não, senhor, já estava acordado, eu prefiro retirar e que o senhor mantenha um acordo. Parabéns, deputado. Muito agradecido, Anderson. Obrigado. Boa, Anderson. Eu quero chamar a atenção do deputado Valdec Carneiro. Não estou vendo ele no plenário, estou ligando, ele não está atendendo. Deputado Valdec Carneiro. Presidente, ele tá na casa. Com a palavra, deputado Luiz Paulo. Espera aí. Vai lá, Luiz. Presidente, enquanto o senhor fala com o deputado Valdec Carneiro, também em explicação ao deputado Anderson Alexandre, esse dinheiro é do fundo do Ministério Público, aproximadamente, a números redondos, 80 milhões de reais. Ele teve que aprovar, 85. O procurador do Ministério Público, ele teve que aprovar no Conselho do Ministério Público, liberar dinheiro do seu fundo, não é nem do fundo do Ministério Público, para ser 50% ir para a área da saúde e 50% para a área da assistência social. E só pode ter essa destinação, porque se a gente botasse outra destinação, o projeto fica inócuo, porque ele teria que o Ministério Público aprovar lá no seu conselho. Então, nós estamos trabalhando com dinheiro de outro poder, que já vem devidamente carimbado, 50% para a saúde e 50% para a educação. E esse projeto sendo aprovado hoje, deputada Lucinha, como desejava Vossa Excelência, mediante o acordo que aqui fizemos hoje, se a senhora olhar hoje no seu Zap, vai encontrar aí a Lei 8897, sancionada hoje, e autoriza o governo a abrir crédito suplementar no valor de 150 milhões de reais, que são 30% dos 500 milhões que o Estado, que a União está repassando para a saúde e assistência social, para investir em assistência social. Então, nós sairíamos aqui no dia de hoje garantindo 40 milhões para assistência social, e já que o governador
assinou a autorização do crédito especial de 30%, né? Entendo eu Para que concluir, ele vai por favor, efetuar deputado a Luiz. mudança orçamentária. Razão pela qual a gente pode fechar a sessão hoje, se assim for desejo dos senhores parlamentares, e as emendas forem retiradas, alocando para o Fundo Estadual de Assistência Social, né, 150 mais 40, 190 milhões. E aí passa a ter a consequência, né, a ajuda toda social que as comunidades precisam ter. Obrigado, deputado Luiz. Bem, agradecer ao deputado Valder Carneiro, que autorizou a retirada da emenda. Então, com a palavra, tranquilo, deputado presidente. Valder. Já estou na sessão, tranquilo. Obrigado, meu irmão. Anuncio. Então, nós vamos colher os pareceres das comissões. Já foi anunciada a mensagem. Então, deputado Márcio Pacheco pela CCJ. Daqui a pouco, Lucinha. Márcio Pacheco. Sem som, Márcio. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Parabéns. Deputada Marta Rocha, pela Comissão de Saúde. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, favorável com a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária. A presidência, antes de encerrar a mesma, passa a palavra para a deputada Lucinha. Senhor presidente e demais colegas, eu queria comunicar que, tendo em vista a nossa preocupação, principalmente da bancada feminina na LERJ, os demais deputados também, com a questão dos investimentos que tem que ser feito por parte do Estado na área da assistência social, eu ontem tive a liberdade de ficar insistindo, não só ontem, como na própria terça-feira, ficar insistindo junto ao Bruno Dauari, que é, vamos dizer, o representante do governo, até agora eu não vejo outro, que ele é do PSC, já que o Marcos Pacheco não é mais o representante do governo. Então, eu conversei com ele no telefone, com o Bruno Dauari, ontem, pedi, pelo amor de Deus, que ele convencesse o governador a liberar esses recursos o mais rápido possível para poder atender a área, não só da saúde, mas também da assistência social. Então, quer dizer que eu quero até agradecer ao Bruno Dauari, muito obrigado em nome de todos os deputados, tentar ter conseguido viabilizar. Não só a deputada Lucia, mas todos os deputados da casa. Queria agradecer a você, Bruno, já que você não está online aqui, não está no Zoom, queria te agradecer você ter conseguido viabilizar. Hoje saiu publicado, como o deputado Paulo falou, então 40 milhões do Fundo do Ministério Público, com mais 150 milhões, vai dar condições de viabilizar muita coisa na assistência social, não só das cestas básicas, mas também de apoiar a população de rua, que está muito vulnerável. Obrigado, deputada Lucinha. Está encerrada a quarta sessão extraordinária do dia 18. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 18 de junho de 2020. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 138ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h21, encerrou-se às 15h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 2417/2020 da autoria da deputada enfermeira Rejane. Determina que o Poder Executivo entregue aos pacientes que fazem hemodiálise no Serviço Público de Saúde ou conveniados os remédios orais e intravenosos dos quais depende do seu tratamento e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Alexandre Knoploch. Pendente de pareceres das Comissões de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Deputado Márcio. Favorável. Perdão, não é Márcio Pacheco, é o Malhapão. Deputado Márcio Canela. Nascido no campo do Malhapão, em Belford Roxo. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Eu posso representá-lo, presidente, uma honra. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável emitido pelo deputado Rodrigo Bacelar. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Perdão. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2471/2020 de autoria da deputada Dani Monteiro, que
estabelece a campanha integrada com os serviços essenciais, farmácias, supermercados, padarias e similares, no enfrentamento à violência doméstica, no contexto do Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa do Direito da Mulher, Segurança Pública, Assunto de Polícia, Economia, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer municípios, por favor, presidente. Inclui municípios, porque tem a ver com município. Parabéns. A presidência chama a atenção da assessoria da mesa em relação à Comissão de Assuntos Municipais. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, o parecer é favorável com emendas. Ok. Põe no grupo, por favor, deputado. Pois não. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Olha para frente. Presidente, parecer favorável, acompanhando a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, também favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira... Perdão. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. O presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Presidência, antes de encerrar a sessão ordinária do dia 18, parabeniza o aniversariante do dia, deputado Pedro Ricardo. Deus possa abençoar o amigo e família. Obrigado, presidente. Grande abraço para todos aí. Obrigado. Parabéns. Presidente, pela ordem, Malafaia. Deputado Alô. Samuel Malafaia. Meus amigos queridos, presidente, nós temos uma notícia muito ruim que o nosso colega e parceiro, o deputado Sócio Cavalcante, adquiriu esse maldito vírus, foi internado. No terceiro dia ele teve que entrar em coma induzido para evitar fazer aquela intubação, né? Então eu peço oração aos irmãos aí para que eles possam se restabelecer o mais urgente possível. E aproveito para parabenizar o presidente, que essa reunião hoje no plenário, eu já tinha falado com ele várias vezes para colocar X nas cadeiras, sinalizar as cadeiras que podiam ser usadas. E nós temos que fazer isso também, presidente, na reunião da mesa. Muito aglomerado, nós estamos muito juntos. Claro que a gente quer ficar junto, mas não tanto por causa do problema do vírus. Talvez, como sugestão, fazer com cadeiras simples na sua sala maior e as pessoas mais espaçadas, tá? Ok. Obrigado, Samuel. Não pode vacilar, né? Muito obrigado. O vírus está aí circulando. A presidência aproveita a oportunidade, parabeniza os deputados Chico Machado e Rodrigo Bacelar pela eleição presidente e relator hoje da comissão especial. Nada mais a tratar na sessão ordinária, mesmo está encerrado. Presidente, por unanimidade. É bonita a votação. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quinta sessão extraordinária do dia 18 de junho de 2020. Presidência, antes de abrir a sessão, consulta Vossas Excelências para antecipar a mesma, de 18 horas e 40 minutos para as 15 horas e 40 minutos. Senhores que aprovam nesse como estão aprovados. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 139ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 31 minutos, encerrou-se às 15 horas e 39 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a quinta sessão extraordinária. A presidência chama a atenção de Vossas Excelências que a mensagem 2772 de 2020, como eu falei no início da primeira sessão, chegou hoje e foi retirada a anterior. Então, nós vamos deixar até quarta-feira, às 17 horas, para recebimento de emendas. O ótimo, Luiz, era que pudéssemos fazer a audiência após o recebimento das emendas. Tá bom? Presidente, eu pedi para marcar para terça-feira da outra semana. Vai dar dia 30. Ok. Eu estava preocupado, porque o senhor tinha me dito que ia ter recesso.
mas hoje o senhor já disse que não vai ter, o que me dá até satisfação. Eu acho que a gente tem tanta coisa importante que é melhor não ter. Então, o ideal era a gente fazer terça-feira da próxima, sem ser dessa semana, a outra. Então, eu vou pedir para a minha assessoria, senhor presidente, entrar em contato com a Aline, porque vai ser junto com a Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha, e vai assambarcar esse projeto de lei, o do deputado Clinoploc e do deputado Rodrigo Amorim. Ok. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Presidente, essa comissão essa audiência pública, ela vai ser através da plataforma, do Zoom? Zoom. Vai ser presencial? Zoom. Não vamos fazer presencial, não. Sim, senhor presidente. Só para me organizar. O presidente chama a atenção do coronel Salema. Há aqui nos nossos registros um pedido de Vossa Excelência, deputado, um requerimento no dia 3/4/2019 para a retirada definitiva do projeto de lei 268 de 19. Então, eu vou mandar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência dando ok, eu trago de volta o projeto da primeira sessão extraordinária na próxima semana. Anuncio. Tá me enviando. Obrigado, presidente. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2772 de 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem 25 de 2020, que dispõe sobre a instituição de um regime diferenciado de tributação para o setor atacadista, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do Convênio ICMS 190 de 2017, nos termos em que especifica. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, sem ainda análise de mérito do projeto, porque temos que fazer um cotejo muito bem feito com as margens de valor agregado e as alíquotas do Espírito Santo, mas esse tema é, de fato, um tema relevante, que é o tema dos distribuidores e atacadistas. É necessário que ambos tenham alíquotas e margens de valor agregado iguais e não diferenciadas. Esse tema é relevante, vai receber emendas até quarta-feira, depois terá uma grande audiência pública. Queria lembrar que o deputado Rosenberg Reis, antes da pandemia, já tinha interesse nesse tema. Sim, senhor. Da audiência pública. O senhor esquece de mim, mas eu não esqueço do senhor, não. Viu? Nunca, nunca. Só mora então, pela Comissão de Tributação, no mérito, né, a menos das emendas e da audiência pública, o meu parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto ficará até a próxima quarta-feira, às 17 horas, para recebimento de emendas. Que dia é quarta-feira, hein, presidente? 2, salvo engano. 24. Ah, não, perdão, é isso aí. Dia 24. 24. Dia de São João. Primeiro é a outra. Dia de São João. Era a noite de São João. É isso. É uma música bonita, assim, dos irmãos Cleito Cleidia, Vitor Ramil, salvo engano. Linda música. Então, nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária, do dia 18, a mesma
Senhor presidente. Está encerrado. Passamos ao expediente final. Estou me inscrevendo, presidente. Renata Souza, senhor presidente. Passo a presidência ao deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Renan Ferreirinha vai presidir. Deputado, anota, por favor, Renan. Luiz Paulo, Marta, Renata, Lucinha. Valdec. De novo, Renan. Luiz Paulo, Renata, Lucinha, Valdec e Gustavo. Marta não pediu não, né, Marta? Pedi sim. Então a segunda é Marta. Então é Luiz Paulo, Marta, Renata, Lucinha e Valdec. Um beijo a todos. Boa final de quinta-feira. Renata, né? Tá bom. Pai do céu abençoe todos e todas. Amém. Obrigada, presidente. Amém. Obrigada, presidente. Obrigado. Senhor presidente, rapidamente, Valeu, antes da sua Pessoal, despedida. Deputado Bruno está no plenário aqui. Vai fazer uma questão de ordem aqui. Questão de ordem. Só pedir para Vossa Excelência publicar a frente parlamentar que vai fiscalizar os destinos das verbas para o combate ao Covid nos municípios. Essa proposta foi dada entrada hoje e faço essa questão de ordem para a publicação dessa frente. Muito obrigado. Frente parlamentar tem algumas limitações, só para deixar claro, e não pode ter uma comissão espelho, porque tem uma comissão já com 14 membros. Então, a presidência vai autorizar, mas vai conversar antes com os autores, tá bom? Muito obrigado. Então, tem que ter um entendimento com a deputada Marta Rocha, parte dos membros das comissões. O presidente defere o pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Ferreirinha, um abraço, obrigado. Obrigado, presidente. Pessoal, boa tarde. Só para confirmar aqui a ordem que eu peguei, deputado Luiz Paulo, deputado Renan, um instante só, Renan. Pode falar. Tranquilo, presidente. Me volta. Para lembrarmos que hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem gol do Gabigol. Beijos. O Gabigol tem que receber a minha medalha, hein? Tem que marcar para receber a minha medalha. Então, confirmando aqui a ordem, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputada Lucinha, deputada Renata, deputado Valdec. Eu não sei se o Tutuca vai falar também, eu não entendi, mas de qualquer forma, qualquer coisa me fala aqui. Não, Renan, não me inscrevi, não. Não sei se é o Gustavo Schmidt, não fui eu. O Gustavo, eu fiquei na dúvida, mas tudo bem. Então, por favor, com a palavra, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente em exercício, jovem deputado Renan Ferreirinha, não é porque é jovem que deixa de ser talentoso, até mais, né? Porque todo jovem tem muita libido. Senhoras e senhores deputados, estivemos hoje um dia bastante intenso e proveitoso. Iniciou-se às 10 horas da manhã com audiência pública da comissão especial que apura a corrupção, as mazelas, a falta de gestão, tudo isso associado na Secretaria de Saúde. Audiência pública presidida pela deputada Marta Rocha, que fez um trabalho com a sua assessoria muito bem feito, de ter uma linha de tempo de tudo aquilo que aconteceu, né? E que liberou para todos nós, até antes da reunião, era só ter entrado lá no grupo do coronavírus, e também que tem aí a relatoria do nosso Renan Ferreirinha. E hoje, foi ouvido o atual secretário de Saúde, doutor Ferri. Eu confesso que o doutor Ferri entrou numa secretaria que é um mar de lama, deputada Rosana Félix. Secretaria de Saúde é um mar de lama. Não tem uma área que não esteja eivada
de irregularidades nas contratações e, pior ainda, eivada de corrupção, de propina. E algumas informações nós verificamos que o secretário tinha recebido de forma ainda muito precária. E quero citar duas delas. Disse que, na presente data, eles estavam começando a implantar o CIAF Rio na Secretaria de Saúde, para ter transparência nas informações dos valores empenhados, liquidados e pagos. O CIAF Rio foi precedido pelo SIG-CIAFEM, em que a Secretaria de Saúde já utiliza há 2 décadas. E depois substituiu o SIG-CIAFEM, o CIAF Rio, que tem mais ou menos aí uns 3 anos. E o que a gente verifica é que, nesse mar de lama, a Secretaria de Saúde omitiu dados, omitiu informações ao sistema de informação gerencial. Tanto é que a deputada Marta Rocha apresentava no relatório dela, e tanto o Ministério Público também fez isso, que tinha sido pago aproximadamente 250 milhões a IABAS, como diz a deputada Lucinha, as diabas, e no sistema, quando eu entrei há 15 dias atrás, só tinha registro de 80 milhões. Até escamotear o sistema, eles escamotearam. De outro lado, ele anunciou que iria começar a dar transparência, aderindo ao MP Mapas, que é um projeto muito bom do Ministério Público para dar transparência a todos os atos de contratações, faturamentos, distribuição de equipamentos, vagas em hospitais. É um programa de computador muito completo. E eu quis lembrar que, quando começou a pandemia, lá na segunda quinzena de março, o procurador-geral do Ministério Público, o Dr. Gussen, ofereceu ao Poder Executivo, na frente de todas as autoridades, governador, vice e outras autoridades de outros poderes, o MP em Mapas, para ter essa transparência. Não ocorreu essa adesão, porque a Secretaria de Saúde, na verdade, não queria transparência nenhuma. Quando nós aprovamos aqui as leis reconhecendo a calamidade pública nos municípios, por emenda de minha autoria, nós incluímos a possibilidade dos prefeitos aderirem ao MP Mapas para dar transparência. Nessa oportunidade, parece que o vice-governador se interessou por fazer isso no Estado, que já havia sido oferecido, e voltou a não acontecer. E agora, somente por um ato, tudo indica que do próprio vice-governador, a secretaria vai procurar implantar. Então, o que demonstra isso? Tanto na informação gerencial quanto do MP Mapas. Não queriam ser fiscalizados de jeito nenhum. Fora os requerimentos de informação feita pela deputada Marta Rocha, dos processos de dispensa na saúde, que jamais foram entregues. Ora, diante disso, tudo lá está errado, grande parte tem corrupção. E o secretário pegou esse atoleiro para tentar dar destino a ele. Mas ainda muito inexperiente nessa área, porque ele abertamente diz que eu pedi ajuda ao Ministério Público. O Ministério Público não é órgão de ajuda e colaboração, é órgão de fiscalização
não pode misturar as funções. Depois pediu à própria Parlamento Fluminense que o ajudasse a descobrir caminhos e decidir. E foi muito bem rebatido pela deputada Marta Rocha, que disse que a função do Legislativo é fiscalizar o Executivo e não se mudar para dentro do Executivo. Transparência, conversa, etc., com o Executivo é sempre bom, mas essa não é a nossa função. A função do Parlamento, eu venho dizendo aqui há décadas, a principal função é fiscalizar o Poder Executivo, maior do que, no meu entendimento, até legislar. Então, dito isso, eu chamo a atenção que nós vamos ter ainda uma caminhada muito longa nessa área, até porque ainda não se limpou lá tudo aquilo que se necessitava. Até porque ontem tivemos uma nova operação, uma nova prisão do subsecretário ou assessor de planejamento da Secretaria de Saúde. Aquele mesmo, quiçá, que cancelou a nota de empenho de valores que estavam alocados no Fundo Estadual da Saúde e trocou esse empenho para a fonte 00 Tesouro. Lembrei a ele, deputado, que a IABAS, que agora está sendo colocada para escanteio, e já foi a empresa escolhida para construir e fazer a gestão de 7 hospitais, e já tinha a proposta na mão dos gestores, antes mesmo dela ser proponente formal, e que contrataram esse absurdo jurídico, como a deputada Rosane Félix já analisou, absurdo jurídico, de misturar a gestão com uma obra de engenharia. Eu nunca vi isso na vida. Mesmo que a obra de engenharia fosse a preço global, seriam 2 licitações. Uma a preço global para construir os hospitais e a outra para a OS fazer a gestão do mesmo. Então, não essa salada de fruta de ilegalidade que se meteram. E agora o governador desqualificou a IABAS. Lembrei a ele que, ao desqualificar a IABAS, não esquecer que ela também é gestora, deputada Lucinha, do Hospital Adão Pereira Nunes. Porque senão também, da noite para o dia, descalça o Hospital Pereira Nunes, que está funcionando, lá na nossa Saracuruna, no município de Duque de Caxias. Então, eu verifico que não é fácil consertar essas questões, até porque não há confiança, né, em quem lá estava e quem está chegando, deve estar chegando também, já que eu tenho, botando a barba de molho. E, além do mais, esses procedimentos, todos, estão com problemas seríssimos nas análises do Tribunal de Contas, nas análises da própria Procuradoria-Geral do Estado e até mesmo na Controladoria-Geral do Estado. E fora as questões de crime no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal. E por que quis falar nisso, só para concluir? Porque disso tudo deriva, deputada Marta Rocha, a instalação do impeachment que fizemos hoje às 13 horas, elegendo como presidente o deputado Chico Machado e como relator o deputado Rodrigo Bacelar. Que os fundamentos desse impeachment, sem nenhuma fabulação, feitas por mim e pela deputada Lucinha, sem fabulações, sem ilações, é só em cima de fatos concretos que saíram dos autos da Operação Favorito, da Operação Placebo e
na decisão judicial do ministro do STJ, que determinou as buscas e apreensão. São fatos intimamente ligados. Vou chamar a atenção que a gente focou na saúde, mas essas organizações sociais têm contratos na FAETEC, que eu já levantei todos, tem contratos na Secretaria de Educação, né? Tem contratos no DETRAN. Nessas 3 áreas eu já verifiquei. E quiçá em outras áreas. O Estado virou o paraíso das OS, que são envolvidas em procedimentos de corrupção na Secretaria de Saúde, por que não o seriam em outras áreas? Até porque na Operação Favorito apareceu exatamente essa hipótese também lá na FAETEC e foi citado o próprio DETRAN. Então, queria encerrar mostrando que o dia de hoje culminou agora com a aprovação do Ministério Público, da lei do Ministério Público, para partilhar 40 milhões para a saúde e 40 milhões para a educação, e partilhou, que eu tomara que aconteça, né, com a aprovação da Lei 8897, 30% daqueles 500 milhões que serão repassados em 4 parcelas, para se investir desses 500 milhões, 30% na assistência social. Estou querendo dizer com isso que esses 500 milhões derivam de recursos da União e esses 80 derivam de recursos do fundo do Ministério Público. Então, todos continuarão a ser investigados pelos seus gastos, pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União e, evidentemente, pelo Parlamento Fluminense. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Foi um prazer também hoje durante o dia, tanto na parte da manhã, com a nossa comissão do Covid. E aproveito para saudar a nossa presidente, deputada Marta Rocha, pela brilhante condução da comissão e, mais recentemente, com a comissão do impeachment, que teve sua primeira reunião de hoje. Dito isso, passo a palavra para a querida deputada Marta Rocha. Marta, está no mudo. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer aqui a análise feita pelo deputado Luiz Paulo, agradecer ao nosso relator da comissão que faz a análise da sua situação financeira, fiscal e tributária em razão das ações de combate da Covid, deputado Renan Ferreirinha, que na data de hoje trouxe importantes informações, sobretudo a questão dos hospitais de campanha. Eu também não poderia deixar de, ainda que de uma forma mais breve, fazer aqui uma análise do que foi essa reunião na manhã de hoje, em que ouvimos o secretário Fernando Ferri, já deixando claro aqui que no próximo dia 24 estaremos ouvindo o secretário, ex-secretário Edmar Santos. E o deputado Luiz Paulo se referiu ao tema mar de lama, que foi exatamente esse o termo utilizado pelo secretário Ferri quando ele se esclarecia as questões relativas à Secretaria de Saúde. Mas é importante que se diga também que é óbvio que a gente entende que o secretário Fernando Ferri tem uma trajetória no serviço público, estava à frente de um hospital universitário e, por certo, em razão das suas qualidades, foi escolhido para assumir a Secretaria de Saúde num momento tão delicado, mas fiquei eu, deputado Luiz Paulo, com uma sensação que a resposta era sempre automática. Isso foi no momento anterior, isso foi, eu também quero ver essas pessoas presas, a secretaria está no mar de lama, mas o fato é que nenhum dos problemas que hoje existem na Secretaria de Saúde foram resolvidos. Até hoje não sabemos o que vai acontecer com o hospital de campanha. O secretário Fernando Ferri alega que fez um contato com a Secretaria de Obras, que tem pedido a EMOP para fazer a análise, iria inaugurar hoje o Hospital de São Gonçalo,
muito embora no início da manhã, nas redes da TV, nós víamos que havia ainda exercido, estava sendo construído ali o asfalto para possibilitar o deslocamento dos veículos, o ingresso no hospital de campanha. O deputado Renan Ferreirinha falou exatamente da qualidade dos equipamentos, da infraestrutura, citando que ele visitou não só no Hospital de Nova Iguaçu, como também no Hospital de Nova Friburgo e São Gonçalo. O Hospital de Nova Iguaçu foi construído dentro de um espaço que pertence ao aeroporto, há um impedimento da continuidade. Aí o secretário Fernando Ferri deseja levar esse hospital para ser utilizado na comunidade do Cabo Sul, mas o deslocamento dos equipamentos já instalados é extremamente caro. Então, na verdade, lamentavelmente, muito embora o secretário tenha dito que quer concluir as obras, e fico eu me perguntando se dará tempo, porque nesse momento o que nós verificamos é um movimento de diminuição, uma flexibilização do isolamento, e há quem diga que já começamos numa curva que já não é uma curva ascendente. Eu me lembro que numa das conversas que tive com o deputado Luiz Paulo, nós discutíamos um estudo que falava que a curva começaria a diminuir a partir do dia 20 de junho. E eu quero dizer que esse estudo que foi procedido aqui pela minha assessoria foi, na verdade, uma tentativa de dar não só uma linha temporal para os fatos, e eu quero me reservar ainda que, de uma forma sucinta, uma análise sobre as 3 operações, a Operação Mercadores do Caos, que ontem prendeu a 3ª pessoa na estrutura administrativa e financeira da Secretaria de Saúde. No primeiro momento foi preso o subsecretário Gabriel Neves, no segundo momento, aquele que o substituiu, o senhor Gustavo, e agora, ontem, foi preso o ordenador de despesa, exatamente o senhor Frederico Versosa do Bock. Então, foi preso primeiro Gabriel Neves, o substituto de Gabriel, Gustavo Borges, e ontem Frederico Versosa do Bock. E algo me chama a atenção, porque embora o secretário Fernando Ferri tenha dito, né, que encontrou esse servidor, o Frederico Versosa do Bock, ali, que era um servidor, um funcionário público, portanto, era importante preservar a memória dos atos que ali estavam, é fato que o secretário Fernando Ferri chegou no dia 18 de maio, é fato que no dia 3 de junho ele determinou que somente o secretário de Saúde poderia ser o ordenador de despesa, e apesar de tudo isso, esse servidor, que não é um servidor de carreira da Secretaria de Saúde, ele foi mantido na Secretaria de Saúde. E é fato também que tanto a Operação Favorito, que aponta a questão exatamente que culmina com a prisão de Mário Peixoto, é bom que se diga que os noticiários falaram de uma forma muito ampla sobre uma ação, uma manifestação exarada pelo então candidato ao governo, o governador Wilson Witzel, que ele deu um parecer favorável à empresa Atrium, que também pertencia a Mário Peixoto, para que pudesse, né, questionar uma licitação ocorrida em 2018 na Secretaria Estadual de Educação. A outra questão é a questão da UNIR, que foi com uma canetada só, com o despacho individualizado do governador, que reconsiderou a decisão que atribuía a impossibilidade da UNIR de participar de contratos com a Secretaria de Saúde, e foi essa decisão unilateral do governo que deu à UNIR a condição de retomar algum espaço dentro da questão dos contratos de prestação de serviço ou dos contratos de aquisição de insumos. E quando nós olhamos para dentro
dos dados do Tribunal de Contas, duas coisas nos chamam a atenção. A primeira, como já foi colocado aqui, que outras áreas de atuação, além da área da saúde, também fizeram aquisição de equipamentos, de materiais, equipamentos de proteção individual, fizeram também aquisição de cestas básicas, como foi o caso da Fundação Leão 13, mas o fato é que, comparando os valores em que essas áreas, fora da estrutura da saúde, conseguiram, por exemplo, comprar máscaras ou luvas, comparando esses valores com os valores das aquisições feitas pela área da saúde, sempre a área da saúde teve valores mais altos, nos permitindo a dizer, ou pelo menos a questionar, a possibilidade do sobrepreço ou a possibilidade do superfaturamento. Eu quero dizer que houve um aumento dos gastos, isso é fato, mas esse aumento dos gastos ele não reflete necessariamente uma melhoria na oferta do serviço. E quanto mais nós fazemos, quanto mais nós buscamos informações, mais nós somos surpreendidos. E aí eu vejo aqui a deputada Renata Souza e queria falar com ela sobre duas questões. A questão tão discutida no enfrentamento da pandemia do coronavírus, que é a necessidade dos testes, para que a gente possa ter uma real dimensão de como está a contaminação, tendo a certeza que estamos diante de atos de subnotificação. E aí, só para se ter uma ideia, a Secretaria de Saúde fez uma aquisição de testes rápidos e pagou 50 mil unidades, o valor de 9 milhões. E, enquanto isso, uma outra aquisição que comprou 60 mil unidades pagou 77.340.000. Isso quer dizer o quê? Quando a gente vai para dentro do detalhamento, deputada Renata, a gente percebe que essa decisão foi tomada num único dia e que se valeu de apenas uma única apresentação de uma única manifestação de uma única empresa. E aí me parece que aqueles que estão atuando na área do governo estadual sequer obedecem às determinações do governador. Porque quando é decretado isolamento social, é decretado em seguida o decreto do governador, que fala da calamidade pública, esquecendo que caberia a esta casa fazer análise, e houve um hiato aí de quase 30 dias, em 29 de abril, ou seja, nós já tínhamos um mês e meio do decreto de isolamento social. O governador faz o decreto 47051, em que ele determina que os contratos emergenciais precisam seguir um rito específico e que não podem deixar de avaliar o interesse público e a economicidade. Isso está previsto no decreto do governador. Tanto isso é fato que a PGE baixou uma resolução determinando um checklist de procedimentos e de documentos a serem acostados. Mas nem por isso, e aí eu vou repetir aqui a fala do deputado Luiz Paulo, nem por isso a Secretaria de Saúde deixou de enfrentar essa grave crise que ofende diante da morte de mais de 8 mil pessoas. E se nós não fizermos algo que não seja em razão claro, sempre em razão da nossa função, mas que também o façamos em nome das 8 mil famílias que ficaram sem os seus entes queridos. Obrigada, deputada Renan Ferreirinha, pela paciência, se superei o tempo, e muito obrigada a todos, e já deixo aqui o convite para no próximo dia 24 podermos assistir à oitiva do ex-secretário Edmar Santos. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Certamente estaremos juntos nessa importante audiência oitiva. Passo agora a palavra para a deputada Lucinha. E avisando, só que, pessoal, eu tive um problema técnico. Se voltar a ter esse problema técnico aqui, a próxima inscrita é a deputada Renata, tá bom? Então, deputada Lucinha, por favor, com a palavra, rainha da Zona Oeste.
Obrigado, meu amigo Renan Ferreirinha, filho de João Vitório Montoso. Estava ouvindo atentamente as palavras da deputada Marta Rocha e eu participei da reunião conjunto com a deputada Mônica, enfermeira Rejane, e diversos deputados, como também o deputado Luiz Paulo. Tivemos a oportunidade de ouvir o novo secretário de Saúde do Estado, que foi diretor do Hospital Grafeguini. Enquanto médico, né, dentro da direção do hospital, a qual ele dirigiu durante 5 anos, ele sempre se posicionou como uma pessoa muito preocupada com a questão da saúde, muito técnica, né? Enquanto sanitarista, preocupado com a questão da proporção que estava dando o coronavírus. Cheguei a assisti-lo na televisão, dando entrevista. Eu acho que ele tem muito conhecimento da questão médica, sanitarista, mais conhecimento de gestão. Me perdoe a todos, porque eu vi grande parte da parte da manhã, enquanto gestor, para gerir uma secretaria como essa, que está aí afundada. Só vou pedir para a deputada Marta Rocha. Marta, não sei se está nos ouvindo. Está aberto o seu som. Que eu não consigo aqui. Pode dar sequência, Lucinha, desculpa. Só porque ela tá aberto, mas desculpa. Vamos ver aqui se vai agora sem som. Agora sim, a Marta tirou. Desculpa, Lucinha, por favor. Então, pelo que observei e da fala hoje do secretário respondendo a todos os deputados, as negações que foram feitas, perguntas formuladas pelo deputado Luiz Paulo, pela deputada Marta Rocha, Rejane, Mônica e tantos outros que participaram na parte da manhã, eu pude observar que esse novo secretário, Fernando, que está administrando a Secretaria de Saúde, ele não tem muito conhecimento da gestão do que é ser secretário de Saúde do Estado, que tem que coordenar as ações de 92 municípios e ainda tem que tomar conta da rede estadual, que é uma rede complexa. Num momento como esse que nós estamos vivenciando, tivemos aí a operação Favorita, tivemos a operação Mercados do Caos, Placebo, e que já foram presas algumas pessoas, dirigentes importantes. Né? O subsecretário estadual de saúde foi preso, o seu substituto também foi preso. Então, nós estamos vendo que a questão da saúde do Estado está caótica. E eu coloco aqui a pergunta que eu ia fazer ao secretário. Primeiro, ele se contradiz o tempo todo. Me desculpe aí quem participou da reunião de hoje de manhã, deve ter observado isso. Primeiro momento, ele falou na imprensa que ele era contra os hospitais de campanha, que a rede que já existia poderia dar conta do atendimento da questão da pandemia, até porque, né, a curva está ascendente. Mas ele, em determinado momento, hoje, ele colocou que ele é a favor dos hospitais de campanha. Então, em um momento, ele é contra, agora, hoje, ele é a favor dos hospitais de campanha. Aí eu pergunto, os hospitais de campanha não vão deixar legado para ninguém. É um elefante branco, é um circo aquilo ali. De 7 hospitais de campanha, só tem um que está funcionando. E, mesmo assim, precariamente, que é o do Maracanã, que abriu uma ala e a outra ala não foi aberta, que falta IPIs para os funcionários que trabalham lá, principalmente o pessoal da área da saúde. Um hospital que está deixando a desejar. Então, que legado é esse que estão tentando dizer que vai deixar? Não tem legado nenhum. Achei o secretário, no meu entendimento, que não tem essa gestão, não tem essa dinâmica, ele não conhece direito a Secretaria de Saúde. E digo mais, esse Frederico, né, é o Jabuti na sala que colocaram, esse cara Frederico já estava no governo desde o início de 2019, da gestão do Wilson. Ele ficou a gestão do Wilson, até saiu o Edmar e ele continuou. Aí ele foi preso, aí agora o governador Zanetti. Eu não consigo entender. Não, o governador que se diz que é juiz, como é que ele deixou o negócio solto? Né? Uma roubalheira danada, um mar de lama, corrupção. E os caras é juiz. O governador é juiz. Ele teria que zelar pelos contratos, pela aplicação de recursos públicos, ficar preocupado com a prestação de contas junto ao Ministério Público, ele como juiz, e simplesmente ele ignorou os dados. O Iabas, que eu costumo dizer o Diabas, né, deputado Paulo? O Diabas já tinha aprontado na Prefeitura do Rio de Janeiro, o Diabas. Todo mundo já conhecia a história do Diabas, que conseguiu, né, colocar a população da Zona Oeste de cabelo em pé, porque não funcionava nada dos hospitais a qual ela administrava e algumas clínicas da família. E eu, na época, questionei isso muito ao prefeito Eduardo Paes, que teria que encerrar o contrato com o Iabas.
E ele fez isso, só que depois que encerra o contrato, ainda tem aí mais 3, 4 meses até o contrato ser desfeito, e a Iabas continuou. Aí depois entrou o Crivella e a Iabas não continuou, porque eles conseguem se articular na justiça de um jeito que consegue perdurar. Mas a partir do momento que o Iabas saiu da prefeitura, ora, por que o governador escolheu justamente o Iabas? Eu digo, o governador, porque o secretário de saúde, gente, vamos lá, foi colocado pelo governador. Ele está lá, ele está ali representando a figura do governador. Ele é o gestor da saúde. Quem colocou ele lá foi o governador do Estado. Então, a responsabilidade é do governador, sim, que colocou uma pessoa para ser o gestor da saúde e que mostrou total incompetência e deixou o negócio frouxo. A farra do boi. A Diabas ficou feliz, 836 milhões, olha que maravilha, para construir e administrar 7 hospitais de campanha. Se ela não prestou na prefeitura nem para administrar o que já existia, quanto mais para construir. Qual é a notável especialidade dela em construir unidades de hospital de campanha? Nenhuma. Foi colocada ali, foi escolhida a dedo. E agora a população do Rio de Janeiro, que está vivenciando, né, esse desmando na área da saúde, nós vamos ter que conviver ainda por muito tempo, né, com esses contratos existentes, porque o Iabas saiu no dia 3 de junho, mas ela continua administrando algumas unidades ainda. O Luiz Paulo bem falou do hospital lá de Caxias, que é administrado pelo Iabas. Cancela o contrato. Quem é que vai dar continuidade ali? Aí entra a Fundação Saúde. Ela não tem dinheiro para pagar? Ela não pagou os funcionários lá do Hospital de Anchieta, que estão sem receber? Aí agora ela vai administrar um outro hospital, a Fundação Saúde, e também não vai ter dinheiro para pagar? Então, eu ouvi muito secretário falar, uma historinha de Boitatá, uma historinha da Carochinha, me lembrou um pouco o senhor Edmar também, que em algumas audiências nossas, o cara toda hora dizia que ia fazer, que ia acontecer, que ia resolver, e nós não vimos resolver nada. Você, Ferrinha, esteve lá no hospital de São Gonçalo e viu de perto, disse que queria inaugurar uma coisa que não poderia inaugurar. O hospital lá do município do interior nem existe, não existe. Aí queriam colocar esse hospital de São Gonçalo de qualquer forma para inaugurar, para cortar fita, num lugar que era um campo de várzea, que aquilo ali alaga, não é verdade? Então, nós, nesse momento, o parlamento está cumprindo com o seu papel. Eu acho que foi muito importante o dia de hoje, não só da audiência dessa comissão ampliada, que não só da Comissão de Saúde, mas a comissão que foi escolhida pelos deputados na casa, para poder acompanhar todos esses desmandos em relação à área da saúde, para fazer esse levantamento. E a deputada Marta Rocha está de parabéns, que ela fez a linha do tempo, exatamente como tudo aconteceu. Até no momento que foi feita a busca e apreensão na casa do governador. Até o momento que foi feita a prisão lá do subsecretário. E é importante mostrar que esse tempo todo é impossível o governador dizer que não tinha conhecimento. Impossível. Ele não sabia o que acontece na secretaria que mais recursos tem, que foi decretado estado de calamidade justamente para poder acelerar todos os procedimentos, para poder atender a população. Que a minha preocupação, gente, é com o atendimento da população. Essa, de 8 mil pessoas, que não precisavam ter morrido 8 mil pessoas, não. Se tivesse hospital de campanha na Baixada, tivesse São Gonçalo, tivesse todo o Maracanã funcionando de campanha, não teria tanta quantidade de gente morta, não. Morrendo porque não tinha respirador, porque não tinha equipe médica, porque não tinha leito de UTI, ficaram aí aguardando semanas. Quantas vezes nós assistimos na televisão? Pessoas aguardando um leito de UTI, não tinha, e acabava morrendo porque não tinha o atendimento adequado, porque não tinha o respirador. Então, é esse momento que é um momento de reflexão, que ele diz o seguinte, que, em primeiro lugar, esse secretário, no meu entendimento, eu acho que ele vai ficar aí um período não muito grande, não, porque ele não tem noção do que é a gestão, né, da saúde no estado do Rio de Janeiro. A todo momento ele não buscava um número, pescava, não, eu estou aprendendo ainda. A gente não precisa de ter amador numa secretaria de saúde num momento como esse. Tem que ter uma pessoa que tem experiência. Não é porque ele é médico no Hospital Grafeguini, que é uma unidade menor, que sempre teve um aporte financeiro, né, que deu condição de funcionamento, e de colocá-lo, de repente, numa secretaria de saúde com ar de lama. Todos os contratos são viciados. O deputado dos Paulo é uma vergonha. Todas as compras superfaturadas. É uma lama. E dizer que o governador, que ninguém gosta de falar da figura do governador, fala o secretário que eu não falo, o governador.
Porque quem colocou o Edmar foi o governador, quem colocou agora esse foi o governador. E ele é juiz. Se fosse uma pessoa que não tivesse experiência, não tem experiência em gestão, o cara, o cidadão tem doutora especialidade. O cidadão que eu digo, o governador, ele é juiz. Agora ele é juiz para fazer... Está aberto, Wilmar, aí o áudio. E o Lucinha também pedi para já Vou terminar, mas é porque no momento da audiência hoje eu não consegui falar. Tá certo, Lucinha. Ao nobre deputado Ferriz Demais da comissão, eu não senti firmeza no secretário. Não senti ele com capacidade de fazer gestão, de dar pontapé, de dar murro na mesa, de botar dedo na cara, de mandar suspender contrato. Eu não vejo isso. Simplesmente estou vendo ele tentar conciliar agora, né, os hospitais de campanha, continuar essa mesma sacanagem. Não tem mais necessidade de hospital de campanha. Abaixo do Maracanã, bota a segunda ala do Maracanã para funcionar. Para que mais hospital de campanha? Vamos botar as unidades que existem para funcionar. Estamos vivenciando essa realidade cruel. Então, nesse momento, eu queria declarar aqui meu posicionamento a todos que fazem parte da comissão e a todos que não senti por parte do secretário possibilidade de ficar pelo governo antes. Porque ele não tem gestão, não tem competência, não tem para tomar pé de tudo que está acontecendo. Para essa informação que eu queria deixar e dizer que a diabo ele ainda vai ganhar na justiça dos Paulos. Ainda vai ganhar só na justiça contra o Estado. Vai ganhar mais dinheiro ainda. Vai ganhar mais dinheiro ainda. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, deputada Lucinha. Importantíssima sua fala. Pedir para o deputado Eliomar, se estiver nos ouvindo, para fechar o áudio. E passa a palavra para a deputada Renata. E, em seguida, é o deputado Valdec Carneiro. Eu não estou vendo o Valdec presente aqui. Valdec aqui. Maravilha. Valdec, depois é você. Bom, Renata. Boa tarde, presidente em exercício, Renan Ferreirinha. Boa tarde a todas as deputadas e deputados que estão aqui ainda presentes nessa sessão e aqueles que assistem pela TV Alerj o dia de hoje, né? Um dia que foi um grande dia, excepcionalmente para essa casa, uma vez que instaurada a comissão de processo do impeachment contra o governador do estado do Rio de Janeiro, justamente por crime de responsabilidade, na sua gestão com pouca perícia da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem aí amargando, né, mais de 8 mil mortos concretamente, mais de 80 mil pessoas contaminadas no estado do Rio de Janeiro, e a gente ainda faz com que a população tenha uma situação extremamente frágil quando um governador se demonstra não só incapaz de gerir o estado do Rio de Janeiro, mas incapaz de se sensibilizar também com a dor daqueles e daquelas que perderam seus entes queridos, porque sequer tiveram a oportunidade de ter ali um respirador ou ter um hospital, mesmo que sejam os hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro, para ter ao menos uma esperança de sobrevivência diante do coronavírus. Então, muito importante o passo que essa casa dá no dia de hoje instaurando essa comissão que vai investigar, de fato, os crimes de responsabilidade do governador Witzel. Importante dizer que essa investigação precisa necessariamente levar em conta o que o Tribunal de Contas trouxe, que foi a sugestão de desaprovar as contas do governo relativas a 2019, em especial pela sua ingerência na própria saúde pública. Foram deixados ali de investir cerca de 600 milhões na saúde pública do Rio de Janeiro, em especial quando observamos esse volume enorme de dinheiro que poderia agora estar servindo para ter uma maior instalação de recursos dentro da própria saúde pública. Não temos.
Ao invés disso, o que temos são várias denúncias de corrupção, várias denúncias aí de superfaturamento desses materiais, em especial dos respiradores, e tem aí uma OS, né, uma organização social que embolsou aí pelo menos mais de 800 milhões no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito grave a situação que a população está passando nesse momento, e a Alerj, os deputados e as deputadas fazem o seu papel excepcional neste momento, inclusive de pandemia, de fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a função do Poder Legislativo, se manter autônomo e prestando o serviço que a população espera que tenha, que é exatamente fiscalizar toda e qualquer política pública do governador Witzel. Importante também dizer, e nós estávamos pela Comissão de Direitos Humanos também trazendo todo o debate no que tange à própria segurança pública, inclusive o pedido do PSOL para abertura de impeachment justamente trouxe esses dois elementos de saúde pública e também de segurança pública, visto que aumentou durante a pandemia em 43% a letalidade policial, né? Acompanhamos todas as megas operações que ocorreram no estado do Rio de Janeiro, em especial uma delas, né, que vitimou o adolescente João Pedro dentro de casa, quando fazia o isolamento social, quando fazia justamente a quarentena, enquanto brincava com os seus primos, com seus amigos, enfim. Infelizmente, a gente tem ações como essa de maneira muito equivocada, ainda mais nesse momento de pandemia. E, portanto, a gente precisa ter não só celeridade nas investigações com relação ao caso do João Pedro, mas também garantir uma investigação isenta, uma investigação neutra. A gente já viu aí, está acompanhando, que uma das pessoas que estão responsáveis, na verdade, de investigar o caso estava exatamente na mesma mega operação, ou seja, investigar uma operação que ele mesmo fez parte. Acho que isso é um absurdo, isso não corresponde àquilo que deveria ser a neutralidade de uma investigação. Por isso, o Ministério Público tem um papel fundamental e importante nesse momento de garantir a neutralidade, de garantir a isenção na investigação sobre o assassinato de um jovem negro, sim, da favela e da periferia, como o João Pedro. Então, muito importante que o Ministério Público seja essa voz importante, colocada constitucionalmente, que é exatamente o provedor, enfim, da investigação externa à atividade policial. Então, fica aqui registrada a importância do Ministério Público diante do assassinato do João Pedro, numa mega operação, reunindo aí as polícias federal e também a civil. Importante a gente ter uma ação mais imediata para garantir a lisura dessas investigações. E falando de investigação, a gente não poderia deixar de dizer e de repercutir aqui o dia de hoje. Afinal de contas, dentro dessa casa, passamos o último ano perguntando onde está o Queiroz. Infelizmente, a gente viu ali todo o debate, toda a construção, enfim, de ilações de uma pessoa que fez parte de um dos gabinetes dessa casa, que fez parte do gabinete do filho do presidente da República e que hoje, efetivamente, encontra uma situação completamente descabida. Ele foi encontrado dentro da casa do advogado da família Bolsonaro. Isso é sério. Isso demonstra não só uma garantia ou a certeza da impunidade diante dos seus crimes, mas se colocar dentro de uma estrutura de poder como essa que está reverberando hoje em todos os locais e noticiários, é muito grave. É grave para a nossa democracia, é grave quando tem os filhos
do presidente da República, reunidos também em diversas outras situações, tanto quanto criminosas, como tem demonstrado, enfim, a CPMI sobre as fake news. É importante a gente observar tudo isso que está acontecendo, porque esses assuntos também mexem com essa casa, também mexe para a nossa responsabilidade coletiva e de ação parlamentar. Enfim, trazer esse elemento que para nós é fundamental. Onde está o Queiroz? Estava esse tempo todo na casa do advogado da família Bolsonaro, em especial advogado de Flávio Bolsonaro. Enfim, o 01 tem muito a explicar para a nossa sociedade e o próprio pai precisa explicar por que o Queiroz, foragido da justiça, estava exatamente abrigado e acobertado pelo seu advogado dentro da sua própria casa. Isso é sério, nós precisamos cobrar não só das instituições hoje que têm responsabilidade com a democracia, que têm responsabilidade com a população brasileira, respostas imediatas e já, porque não dá para que essas pessoas que ocuparam o poder com tudo aquilo que a gente já vem presenciando, utilizando o ódio, utilizando a difamação como métodos da política, chegam essencialmente no maior cargo que temos de poder no Brasil e usa desse lugar justamente para continuar aí a perpetuar uma lógica que não cabe ao decoro parlamentar, que não cabe, inclusive, à nossa democracia. Então, muito importante dizer hoje, aqui, nesse grande dia, para essa casa legislativa que tem como obrigação fiscalizar o Poder Executivo, dizer que aquela pergunta que nós fizemos, onde está Queiroz, foi respondida hoje. Queiroz estava, no último ano, acobertado, acolhido pelo advogado do Flávio Bolsonaro, pelo advogado da família Bolsonaro. Eles devem explicação à justiça. Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Renatinha. Eu vou até pedir, se possível, eu estou vendo que Renata e o Lucinha também estão aqui. Eu tenho uma reunião que eu já estou um pouquinho atrasado, só falta o Valdec. Se alguém puder presidir para o Valdec poder falar... Eu preciso sair correndo também, Ferreirinha. Desculpa. Lucinha, você está aí ou não? Senão eu fico aqui, está de boa. Está no mudo, Lucinha. Ô, Ferreirinha, eu não sei como fazer, eu não sei proceder nisso aqui. Lucinha, é só você ficar online. Só ficar online, não tem nenhum problema. E depois você desliga. Online, pronto. Obrigado, Lucinha. Valdec, por favor. Um abraço, Valdec. Valdec. Está no mudo, Valdec. Obrigado, deputado Renan Ferreirinha, presidente, que passa agora a presidência. A nossa querida deputada Lucinha, a quem eu saúdo também. Eu quero, deputada Lucinha, como último orador inscrito, em primeiro lugar, também fazer 2 rápidos registros. O primeiro registro é que caiu quem nunca deveria ter sido. Caiu hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sai do Ministério da Educação, de onde nem deveria ter passado perto. É um ministro que deixa uma marca muito negativa de sua passagem pelo Ministério da Educação e que hoje, Lucinha, antes de sua saída, revogou uma portaria em vigência desde 2016, que instituía critérios, digamos, de políticas afirmativas para negros, para indígenas e para pessoas com deficiência em relação a acesso a cursos de pós-graduação. Ele fez questão de sair do Ministério da Educação, manifestando mais uma vez o seu ódio à diversidade, o seu ódio à ciência, o seu ódio às universidades, que já vai tarde, que nunca mais chegue nem perto das imediações do Ministério da Educação, que certamente será lembrado como uma página muito triste da história da educação brasileira. Ao mesmo tempo, também quero registrar, muito brevemente, para entrar no ponto que quero desenvolver, até aproveitando a intervenção de Vossa Excelência e de outros deputados que me antecederam sobre o dia de hoje, mas eu quero também fazer essa nota,
que não é uma nota qualquer, que é a prisão do Queiroz. Aliás, uma pergunta que se fazia há muito tempo: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Ele foi achado hoje em Atibaia, onde estava há cerca de um ano, acolhido, abrigado pelo advogado da família Bolsonaro, particularmente do ex-deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro. Portanto, certamente isso aprofunda, né, os questionamentos sobre as relações da família Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro com este personagem, mas é bom lembrar também que, embora esta pergunta tenha sido respondida, cadê o Queiroz? Hoje já tem resposta, mas ainda falta responder a uma outra pergunta importante, que é quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Feitas essas notas iniciais, que eu não queria deixar de registrar, deputada Lucinha, eu também queria, como outros que me antecederam, Luiz Paulo, Vossa Excelência, Marta Rocha, eu também queria me manifestar sobre o dia de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu exerço o meu segundo mandato. Ainda não tenho a estrada na Assembleia que, por exemplo, Vossa Excelência tem. Mas eu quero, sem dúvida, destacar que hoje é uma jornada histórica na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu diria até, Lucinha, tristemente histórica, porque que sina, que destino tem o Estado do Rio de Janeiro. Desde 1999, nós já tivemos 4 governadores presos. Um deles ainda está preso. E hoje nós temos um governador que, pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, sofre um processo de impedimento. Nada a comemorar, nada a celebrar, mas a Assembleia Legislativa precisa fazer o seu trabalho, precisa dar resposta à sociedade, e as denúncias são robustas, precisam ser aprofundadas, e além das denúncias, temos também alguns elementos de materialidade, como, por exemplo, a decisão unânime do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que rejeitou as contas de Witzel referentes a 2019, e, ao rejeitá-las, deputada Lucinha, apresentou como fundamento vários exemplos de descumprimento de preceitos constitucionais cometidos por Witzel no ano passado. As receitas vinculadas à educação, à saúde, à FAPERJ aqui no Rio de Janeiro. Ora, descumprir a Constituição também pode ensejar, como sabemos, crime de responsabilidade. Então, é muito grave a situação do Rio de Janeiro, que já enfrentava 2 outras crises gravíssimas. A crise fiscal, que nós ainda estamos vivendo sob uma grave situação econômica, financeira e orçamentária, inclusive com o Estado ainda sob a ameaça de ser expulso do regime de recuperação fiscal. Ninguém aqui é apaixonado pelo regime de recuperação fiscal, não é lá grande coisa, mas permite, pelo menos, que o Estado tenha um respiro, exatamente, para pagar a folha, tenha um fluxo de caixa melhor, tendo em vista que deixa de gastar no ano cerca de 9 a 10 bilhões de reais com dívidas que tem com a União, e esse dinheiro é o que tem garantido, é o que vem salvando a folha de ativos, de inativos e de pensionistas. Por outro lado, a crise sanitária e humanitária. O Rio de Janeiro virou ontem com quase 8.200 pessoas mortas, Lucinha, quase 90 mil pessoas infectadas, e nós sabemos que esses dados ainda estão subestimados por causa da subnotificação. Uma verdadeira carnificina no Rio de Janeiro. Vossa Excelência, inclusive, toda semana, se não diariamente, traz depoimentos dramáticos das condições objetivas das pessoas que vivem e se transportam da Zona Oeste para o centro do Rio, em situações de altíssimo risco de contágio e de contaminação. Ora, como se tudo isso fosse pouco, o Rio agora enfrenta esse quadro de instabilidade política, de instabilidade institucional. Então, eu queria aqui dizer da importância da Assembleia instituir a comissão processante que instituiu hoje em relação ao impeachment, saudar o deputado Chico Machado e o deputado Rodrigo Bacelar, respectivamente presidente e relator desta comissão. Eu sou membro da comissão e já me coloquei integralmente à disposição do presidente e do relator para qualquer missão que puder ajudá-los na consecução de suas missões. E, ao mesmo tempo, também, eu, assim como Vossa Excelência, não tive tempo para fazer as perguntas ao secretário Fernando Ferri, que esse foi também um outro momento importante da jornada de hoje. Além da instalação da comissão processante às 13 horas, tivemos uma reunião importantíssima da comissão especial que foi criada em conjunto com a Comissão de Saúde hoje, às 10 horas, a oitiva
do secretário Fernando Ferri. E aí, Lucinha, a gente compreende várias coisas. Nós compreendemos, é claro, que ele está no cargo há cerca de um mês apenas, nós compreendemos isso. Nós sabemos que é um acadêmico, um professor universitário como eu, inclusive, tem uma trajetória científica que nós respeitamos, admiramos, reconhecemos e que faz um gesto largo até de aceitar sair da sua vida acadêmica e enfrentar, né, pegar esse rabo de foguete. A gente reconhece tudo isso. Agora, uma vez tendo aceitado o cargo, ele passa a ter que responder pela gestão da Secretaria de Estado de Saúde. Se ele não pode ser responsabilizado, é claro, pelos fatos que lhe antecederam, mas ele tem que ser cobrado pelas providências que vai tomar em relação aos fatos que lhe antecederam. Os fatos não são de sua autoria, mas a partir da sua chegada na secretaria, ele tem que ser responsabilizado e cobrado e interrogado sobre as seguintes questões. O que o senhor vai fazer? O que o senhor já fez diante daquilo que encontrou? E aí tem coisas que ainda não tem resposta. Eu senti hoje o secretário muito na defensiva, né? Respostas objetivas foram poucas, concretamente, espremendo. O hospital de campanha mesmo, até agora, só o do Maracanã, até agora, espremendo com 3 meses de pandemia, o hospital de campanha só o do Maracanã, e mesmo assim com as limitações que nós sabemos quais são, muito menos leitos disponíveis do que aquele número que foi apresentado. Ele não, situações incompreensíveis, como, por exemplo, o hospital de campanha de Nova Iguaçu, construído, segundo ele, em área que pertence à Secretaria da Aviação Civil, em área de aeroporto, uma série de aberrações. O de São Gonçalo, Lucinha, eu tinha mandado foto e vídeo para o ex-secretário Edmar Santos falando, olha, essa área é um charco. Todo mundo que conhece São Gonçalo um pouquinho sabe que aquele campo de futebol, aquele campo de várzea, quando chove, tem inundação, sobe até 1,5 metro, 2 metros a água, isso vai dar ruim, como o povo diz, vai dar ruim. Mas, infelizmente, né, a gente falava, aparentemente as nossas sugestões não eram assimiladas, não eram levadas em conta, e, além disso, as questões que não foram claramente respondidas, por exemplo, o Luiz Paulo levantou um tema importantíssimo. Nós temos um sistema eletrônico para que os diferentes órgãos do Estado alimentem esse sistema com as suas operações de despesas, né? As despesas efetivamente liquidadas e pagas, enfim. Ora, por que ao chegar o secretário já não cuidou de zerar esse problema? Nós ainda temos várias operações financeiras feitas pela Secretaria de Saúde que não estão lá registradas. Lucinha, depois de tudo que aconteceu, o gestor tinha que ter verdadeira obsessão pela transparência. Tinha que ser obsessivo com a transparência. Então, está faltando alimentar o sistema. Ainda não dá para saber exatamente o seguinte, afinal de contas, quanto foi gasto pela Secretaria de Saúde até agora e desse valor que foi gasto, quanto era superfaturado? Isso também precisa saber, né? Quanto foi gasto ao todo e deste todo, quanto, afinal de contas, eram despesas lícitas e quanto eram despesas superfaturadas, portanto, ilícitas. Ninguém consegue dizer, porque filho feio costuma não ter pai nem mãe, ninguém consegue dizer quem indicou o Gabriel Neves e ninguém consegue dizer quem indicou o Carlos Frederico Versoda do BOC. Eles chegaram lá meio que por encanto, né? Chegaram lá por encanto. Foi um encantamento, foi alquimia, foi magia, agora não se sabe quem indicou, quem não indicou. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Eu quero ressaltar a condução dos trabalhos da deputada Marta Rocha hoje na reunião, que teve momentos difíceis, porque o secretário, em alguns momentos, tinha, digamos, dificuldade de escutar, de esperar que os deputados completassem as perguntas, porque são perguntas difíceis. Enfim, o trabalho dele é difícil, né? E, sobretudo, nesse contexto, não tem jeito. E o nosso também é difícil. A gente não pode só ficar aplaudindo, ressaltando o que é bom, tem que perguntar nas feridas, tem que tocar nas feridas, que o nosso papel de fiscalização exige isso. Quero também saudar o deputado Renan Ferreirinha, que assume a relatoria desta comissão, vários membros experientes da comissão, como Vossa Excelência, como deputado Luiz Paulo. Então, eu quero aqui dizer que nós temos muito ainda que trabalhar, e essas duas comissões, tanto essa comissão especial quanto a comissão processante do impeachment, tem muita coisa a trabalhar em conjunto. Por exemplo, o material que essa comissão já solicitou
aliás, antes mesmo de ser instalada, ao Tribunal de Contas do Estado, vai ser muito útil para a comissão processante. Tem muitas pautas comuns entre nós e eu tenho certeza que o Parlamento Fluminense vai dar uma contribuição relevante. Lucinha, sem revanchismo, sem politicagem, sem transformar as comissões em espaço de disputa partidária. Não é isso. É abrir a cortina, explicar para o povo fluminense o que aconteceu, quem é responsável e aplicar as devidas penalidades na forma da Constituição e na forma da lei. É isso que o povo fluminense espera do Parlamento Fluminense, espera dos deputados e deputadas que integram essas comissões. Muito obrigado, Lucinha, pela oportunidade. Mais algum deputado que deseja usar da palavra? Não, deputada Lucinha, que é o deputado capitão Paulo Teixeira. Paulo Teixeira deseja usar da palavra? Sim, eu vou ser rápido, eu vou usar menos de 10 minutos. Hoje não, deputado Paulo Teixeira, o senhor tem 5 minutos para usar o seu tempo. Sim. Deputado, então hoje foi tomada essa decisão aí, nesse ato de abertura aí da escolha dos integrantes da comissão que vai analisar todas as gravíssimas denúncias que pesam aí sobre o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governador Witzel. Então, é bom que a sociedade saiba que não está sendo tratado o assunto de forma como um revanchismo, como uma perseguição, algo desse tipo. É dever do Poder Legislativo, toda vez que o chefe do Poder Executivo ele toma uma atitude que vai totalmente contrária à lei, e principalmente denúncias como as que estamos assistindo agora, denúncias gravíssimas, quando há um pedido de impeachment e ele é levado a cabo, tudo tem que ser analisado. Então, paralelamente às investigações feitas pela polícia, pelo Ministério Público, pela própria Polícia Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa também tem o dever, os deputados também têm o dever de dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade ela elegeu o chefe do Executivo e também nos elegeu. Então, esse pedido de impeachment que hoje foi aí empossada essa comissão que vai analisar as denúncias gravíssimas no entorno aí do governador, elas serão analisadas, serão averiguadas e será dado ao governador Wilson Witzel todo o espaço, toda a ampla defesa para ele se defender. Ou seja, tudo aquilo que está sendo investigado, ele vai ter que mostrar que, na verdade, não é nada daquilo, ou seja, foram informações equivocadas. Se ele conseguir provar por A mais B que nada tem a ver com essas denúncias, a própria sociedade entenderá. Mas ele tem o dever de provar. E essa prova é prova documental, não é prova na base da conversa, na base do choro, na base de chamar deputados para conversarem, na base de conversas nada republicanas. Como um pensamento cartesiano, ou é 0 ou é 1, ou é certo ou é errado. É isso e ponto final. Então, nós, da Assembleia Legislativa, principalmente a comissão, tem um peso enorme, uma responsabilidade enorme, porque o povo do Rio de Janeiro está esperando uma resposta dos deputados. Então, nós acreditamos e confiamos que o trabalho será feito de forma muito séria, muito honesta, muito transparente, sem revanchismo algum, mas querendo chegar a um resultado concreto. E o resultado que se chegar é o resultado real. Como eu disse, sem conversas, sem assuntos nada republicanos. Até porque, se o governador mandar seus emissários para a Assembleia Legislativa para tentar convencer o deputado A, B ou C para tentar livrá-lo
de um processo, caso ele não consegue comprovar as gravíssimas denúncias, isso certamente chegará ao conhecimento da imprensa. E aí vai ficar mais ruim ainda para ele e a imagem da Assembleia Legislativa poderá ficar mais uma vez arranhada perante a sociedade. Lembrando que a sociedade está de olho na classe política e esse ano nós temos anos eleitoral. Estamos no ano eleitoral. E a sociedade quer lisura, quer transparência em tudo. Então, nobre deputada Lucinha, que preside a mesa neste momento, é bom que, se o governador sonhou algum dia, ou foi aconselhado algum dia, para mandar emissários na Alerj, para tentar convencer deputado X, Y, Z, A, B, C, para analisar com carinho as denúncias que pesam sobre ele, sobre o seu governo, e quem sabe, até lá na frente, fazer um acordo na calada da madrugada para, mesmo se tiverem denúncias gravíssimas, passar panos quentes, vai ficar vergonhoso para ele, porque o assunto vai vir à tona, certamente, e também para aqueles que derem ouvido a alguns tipos de conversa que enojam qualquer pessoa de caráter. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigado para a senhora. Tenha uma boa tarde a todos e que Deus a todos nos abençoe e a justiça prevalecerá. Muito obrigado, deputado. Nada mais tendo a tratar na sessão do dia de hoje. Dou por encerrada a sessão do dia... Hoje é dia? 18. Queria agradecer mais uma vez a toda a equipe da TV Alerj que nos auxilia para que esse trabalho possa ser executado. Obrigada a todos.